Amém, queridos. Amém. Há textos na Bíblia que são tão claros, tão diretos, que são ditos pelo próprio Deus, andando no mundo, com sua própria boca, que nós podíamos pensar tão claro, diretos, que ninguém poderia ter dificuldade, contradizer, não entender, torcer. Mas uma das coisas que mostram a veracidade das declarações bíblicas de que a mente humana é inimiga de Deus é que o ser humano é capaz de torcer qualquer coisa. Então há um texto da Bíblia super conhecido, quase todo mundo pode citá-lo, do mundo ocidental, do mundo cristão, no Ocidente, no Oriente. Em João 8:32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso, você ouve a frase, você, por exemplo, poderia chegar logo a duas conclusões assim, rápidas. O homem não é livre. Quem é livre não precisa de libertação, de ser liberto. Livre é livre. O homem não é livre. O homem não nasce livre. Ele nasce escravizado. A segunda conclusão que você podia chegar de cara com a frase de Jesus é de que o homem não pode se libertar. Porque quem pode se libertar não precisa de alguém que o liberte. Não precisa de um libertador, não precisa de algo que o liberte. Ele mesmo sai para a liberdade. É claro, eu penso que há muitas maneiras de a mente humana contradizer isso, mas no momento que Jesus disse isso, logo ele foi combatido pela mente humana, de quem estava ouvindo na hora isso. Nós não queremos falar sobre essas pessoas hoje, porque eu quero, há três coisas assim, que a mente humana logo levanta, de maneira sutil, não tão sutil. Na hora, alguns homens disseram isso: nós não somos escravos de nada, como é que a gente vai ser livre? Falaram o que muitos cristãos dizem hoje: o ser humano é livre, somos livres. Para ficar mais claro, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, no versículo 36, verdadeiramente sereis livres. Eles falam: nós somos filhos de Abraão, nós somos escravos de nada, você não pode nos libertar. No versículo 34, Jesus responde àquelas pessoas: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nenhum homem é livre depois que Adão caiu. Nenhum homem pode se libertar. Nenhum homem. Aqueles homens falaram o seguinte: nós somos livres. Nós não acreditamos em quem você é, porque você na verdade é possuído por demônios. Você fica chocado com isso. Deus estava falando com eles. Mas há uma coerência diabólica nisso. Nós somos livres, o que você está dizendo é mentira, e se você está dizendo mentira, você não é nada de Deus, você é do demônio, você tem demônio. É para essas pessoas que Jesus disse: vocês ultrapassaram o limite. Há pecados que não têm perdão. Vocês são homens com corações completamente duros, e o castigo é deixar vocês na dureza do coração de vocês. Agora, há algumas pessoas que são esquizofrênicas, achariam esses homens terríveis. Os caras disseram que eram livres e falaram que Jesus tinha demônio. Nós não concordamos com eles, nós somos contrários ao que eles dizem. Nós falamos o seguinte: eu acredito em Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele não mente nunca, mas eu sou livre. Essa é a grande parte dos cristãos evangélicos. Eles acreditam que o homem é livre, e que porque o homem é livre, Deus pode até ajudar ele, mas o primeiro passo para a liberdade é Ele que dá. Spurgeon dizia: olha, se um homem está num buraco, e ele pode dar o primeiro passo e sair do buraco, ele não precisa mais de ajuda. A ideia de que o primeiro passo tem que ser dado por alguém, para depois ele ser salvo, não faz sentido, porque o primeiro passo é o mais difícil.
se você caiu no abismo. Agora, depois que você saiu do abismo, a ajuda não é mais essencial, você saiu do abismo. Então, é uma coisa esquizofrênica. Ele não diz como o fariseu: você tem demônio, nós não acreditamos, nós somos livres. Ele diz: não, você é o filho de Deus, mas eu sou livre. Você é o libertador, mas eu não preciso de um libertador. Eu nem sou escravo. Porque tem uma visão completamente defeituosa da verdade, da depravação humana e da escravidão do homem sobre o pecado. Então é esquizofrênico. Mas eu não quero falar sobre essas duas maneiras incríveis de contradizer algo tão claro. Eu vou falar sobre outra coisa. Alguém que diz: os fariseus estão errados, e esse cara também está errado. Realmente o ser humano não é livre. Eu acredito nas doutrinas bíblicas na sua integralidade sobre o homem. Eu sei o quão blasfemo é o que os fariseus estão dizendo. Eu sei o quanto esquizofrênico é alguém dizer que é livre e precisa de um libertador, que ele mesmo começa a se salvar para depois depender do Salvador. Isso é um absurdo. Eu acredito na verdade, eu tenho fé nesta verdade, mas eu não estou mudando, eu não estou ficando livre. Essa é uma terceira via que eu tenho encontrado muitas vezes na minha vida. Pessoas que dizem: pastor, por que eu creio nas doutrinas da graça? Porque eu creio na verdade, porque eu defendo até a verdade, porque até eu combato o erro, mas eu não estou sendo mudado, eu não estou sendo transformado, eu continuo preso. Jesus tinha dito: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu amo isso, eu concordo com isso, eu creio nisso, eu tenho fé nisso, mas eu não estou sendo liberto. Por quê? Essa pessoa, ela está num serviço de atendimento ao consumidor fazendo uma reclamação. Porque é assim, quando prometem coisas a nós que não funcionam, nós reclamamos. E essa pessoa está dizendo: eu tenho a fé que a Bíblia diz, eu creio na verdade. Ela diz que eu seria livre, mas eu não estou ficando livre não, pastor. Os pecados me escravizam. Essa pessoa, de uma maneira absurda, olha para essa declaração: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, vocês vão ser livres. E diz: eu conheço a verdade, mas ela não me libertou. Ela podia chegar à conclusão óbvia, se Jesus está dizendo a verdade. Se quem conhece a verdade é liberto, e eu não estou liberto, se eu sou escravo das paixões e concupiscências, que todo ser humano nasceu escravo em Adão, então tem alguma coisa errada no que eu estou dizendo, porque não pode ter nada errado no que Jesus disse. Então você vê quantas formas as pessoas têm de contradizer a palavra de Deus. Então essas pessoas quase que estão dizendo: pastor, comigo o evangelho não está funcionando. Eu acredito no que o senhor diz, eu acredito no que o senhor prega, mas não está funcionando. É como se ele tivesse feito uma promessa e ele não pode cumprir a promessa que ele fez, porque eu creio nessa verdade e ela não me liberta. Essas pessoas estão de fato, apesar disso tudo, olhando para fora para tentar encontrar o defeito fora dela que explique a sua situação, de apesar de terem uma verdadeira fé bíblica, não serem livres. Ou seja, eu confio em Cristo, mas não está havendo mudanças. A conclusão que eu chego é: coitado de mim, por que Jesus está fazendo isso, pastor? Por que Deus não me liberta dessas coisas? Por que o evangelho não cumpre o que ele disse? Eu aqui, com a fé bíblica, conhecendo a verdade, e ela não me libertou. Elas não sentem a mudança, não sentem qualquer mudança.
no seu interior, em relação a um homem que não conhece a verdade e continua na mesma situação, e isso desperta nela uma autopiedade. Ela se sente uma vítima de uma promessa não cumprida, sente os mesmos desejos, é orientado pelas mesmas coisas, busca no fim as mesmas coisas, continua no padrão de obediência, como nós meditamos alguns domingos atrás, do negociador e não da obediência. E elas perguntam: por que eu não mudo? Pastor, por que eu não venço? Por que eu não vivo? A resposta não devia ser difícil. Isso é tolo e absurdo, como os fariseus, na sua arrogância, blasfema, é como as pessoas que dizem que precisam de um salvador, mas eles são livres, precisam de um libertador, mas eles são livres. E é mais incrível ainda a pessoa falar que acredita nisso tudo. Na verdade, Deus abraçou a verdade, conheceu a verdade, mas Cristo não fez. E ela diz: eu estou sofrendo isso. É como se eu estivesse sendo vítima de alguma coisa fora de mim, que não cumpre essa verdade. A resposta não devia ser difícil. Eu não estou confiando em Cristo, como ele disse, nem conhecendo a verdade. Mas eu prefiro imaginar que alguma coisa fora de mim está fazendo alguma coisa, está falhando de alguma maneira, de tal maneira que eu sinto dó de mim mesmo. Então eu pergunto: por que nós não estamos confiando em Cristo? A pessoa não está confiando em Cristo, e para ser claro, a pessoa não está confiando em Cristo para satisfazê-la. Isso me faz lembrar Agostinho, numa frase famosa no início da sua caminhada, que ele disse que orava a Deus assim. Ele quer nos ensinar algo, um passo fundamental da fé bíblica e verdadeira. Ele disse que ele orava assim: Senhor, me faça puro, mas não agora. Me faça casto na vida sexual, mas não agora. Agora não, eu quero ser puro, mas não agora. Só depois, só no futuro. Ou seja, a pessoa pode estar confiando que Jesus veio ao mundo, e acreditar e fazer: Jesus veio ao mundo. Ele veio, ele andou aqui, ele existe. Ele morreu, ele ressuscitou. É o que a Bíblia diz, eu acredito. Ela pode acreditar que Jesus pode perdoar, mas é óbvio, é claro, que confiar e acreditar nisso, sem a confiança de que Jesus é totalmente satisfatório, não é crer como a Bíblia diz que o homem que foi chamado por Deus crê. Eu não estou confiando em Cristo com a confiança verdadeira. Pois é. Toda verdade é que eu não confio que Ele pode me satisfazer. Não confio. Eu não confio que Ele pode ser a satisfação plena, de tal maneira que aquele que bebe dele não tem mais sede, nem fome. Eu não confio em Cristo para me satisfazer. Eu não confio em Deus como Deus. Eu nego Deus como Deus. Eu digo que Deus não é suficiente para me satisfazer. É isso. O homem natural é moldado todos os dias, cada dia que nós vivemos, dia após dia, pelas concupiscências do engano, ou seja, pelos desejos e pelas promessas de satisfação da mentira do pecado. E ele faz isso porque ele não confia que Deus pode satisfazê-lo. Deus não pode me satisfazer, eu tenho que ter aquilo. Eu tenho que andar como aquelas pessoas lá no mundo, eu tenho que andar, senão minha vida não vai ser uma vida plena. Ou seja, os desejos que controlam a minha vida sempre estão me moldando.
É por isso que o homem vai sendo corrompido, a Bíblia diz, pelas concupiscências do engano. Ele vai sendo moldado cada vez mais diferente de Deus, cada vez mais diferente de Deus, cada vez mais longe daquilo que ele foi criado para ser. E esses desejos são as coisas mais preciosas para mim do que o desejo de comunhão com Deus, porque eu acho que aquela coisa vai me satisfazer, mas eu sei que aquela coisa vai romper a minha comunhão com Deus, e eu penso, a satisfação que isso me dá, vale a pena romper a comunhão com Deus, porque isso me dá satisfação e Deus não pode me dar. Então eu estou confiando em quê? Para satisfazer a minha vida? Naquilo, e não em Deus. Eu não confio que aquele que come do pão não tem mais fome, nem sede. Eu estou dizendo, esse pão é insuficiente, essa água também, isso aqui me satisfaz, e eu quero, Cristo é maravilhoso, mas isso aqui rompe a minha comunhão com Ele, isso aqui me satisfaz, Ele não me satisfaz tanto, então eu prefiro romper a comunhão com Ele, porque o que nos satisfaz mais, é o que nos molda, e a nossa escolha sempre é por aquilo que nos satisfaz mais, portanto é óbvio, que eu confie naquelas coisas, naqueles atos, naquelas escolhas, para me satisfazer muito mais do que em Deus para satisfazer o meu coração. Mas essa não é a definição de crer em Deus, como a pessoa estava dizendo, eu creio em Deus, eu creio na verdade, mas eu não mudo. Essa não é a definição. Quando eu creio em outra coisa, que pode me satisfazer mais do que Deus pode me satisfazer, o nome disso é idolatria. É isso que é idolatria, é confiar que existe algo sem ser Deus, que pode satisfazer a minha vida. Essa é a mentira do Jardim do Éden. Acreditar que existe um Deus nunca foi um problema para Adão. Agora, a definição de idolatria é que eu acredito em algo que traz para mim mais satisfação do que Deus, então aquilo substitui Deus para mim. Então, eu estou rompido a minha comunhão com Deus, porque aquilo é mais prazeroso para mim do que a comunhão com Deus, e entre a comunhão com Deus e o prazer daquilo para mim é mais satisfatório. A definição disso é idolatria e não de fé. Essa pessoa está dizendo, eu sou idólatra, e ela esperava que a idolatria a libertasse. Não pode, porque ela chamou a idolatria de fé, de conhecer a verdade. O primeiro dos 10 mandamentos é qual? Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. E qual é o último mandamento? Não cobiçarás. Êxodo 20, 17. O primeiro é não terás outros deuses diante de mim. O último, não cobiçarás. No meio vem o recheio. Mas esses 2 mandamentos são essencialmente o mesmo. Não terás nada, nenhum outro Deus para te satisfazer diante de mim. E o último, não cobiçarás nada para satisfazer você que não seja eu. E todos os outros mandamentos são só as fontes de tudo que eu cobiço, achando que me dá satisfação no lugar de Deus. Esse é o feixe de tudo, a definição da coisa mais importante para nós. Não terás outros deuses, não cobiçarás. Todos os outros mandamentos são as coisas que nós cobiçamos, que são mais importantes para nós do que a comunhão com Deus. Então eu digo, entre a comunhão com Deus e isso aqui me satisfaz mais, eu sei que isso rompe a comunhão com Deus, mas eu quero isso, porque isso me satisfaz e Deus não. Essa é a definição de idolatria. É aquilo que Ele proibiu. Eu faço deles deuses, dos quais eu retiro o meu prazer, a minha satisfação. Eu não nego Deus, mas eu penso e oro. E isso, lá na experiência inicial de Agostinho, é o que ele quer nos ensinar. Me faça puro, mas não agora, porque na verdade eu não tenho prazer em ti, não. Meu prazer está aqui.
É isso que me dá prazer. Eu sei que isso vai quebrar a comunhão contigo, mas eu tenho que escolher o que me dá mais prazer. Ou seja, isso é idolatria, não é fé. Alguém não pode se sentir uma vítima por ser um idólatra, por desprezar Deus e dizer, e tentar encontrar a razão fora de si, em vez de olhar para as palavras de Jesus de uma maneira clara e dizer: há um problema dentro de mim, e o problema sou eu. Dizer, por que não está funcionando? Por quê? Por quê? Desejar algo de uma forma que diminui Deus é pecado. Desejar algo e dizer que aquilo é maior do que Deus é o pecado horrendo de todo ser humano e de todos os seres humanos que já estão no inferno. É o pecado dos demônios. Desejar algo de uma forma que diminui a glória de Deus como o tesouro supremo do coração, que me satisfaz, é exatamente a definição do pecado e não da fé verdadeira. É a definição da cobiça, é o rompimento da verdade de Deus completamente, daquilo que ele disse: não terás outros deuses diante de mim, e daquilo que o último mandamento diz: não cobiçarás. Isso não é a definição de fé. Desejar algo que substitui Deus como a fonte do meu prazer, a definição de idolatria, de pecado, da ruína do coração humano. É ter outros deuses, é fazer das coisas deuses que nos satisfazem, no lugar do único que devia, de tal maneira que eu não posso abandonar. Não posso. A minha vida não será plena e nem satisfeita se eu deixar de fazer essas coisas. Então eu sei que isso rompe a comunhão com Cristo, com Deus. Eu sei que Deus odeia isso, mas paciência. Quem é o Deus dessa pessoa? É isso. A cobiça é idolatria. É algo que eu não posso ficar sem, às custas da diminuição de Deus, da verdade de que Ele é todo suficiente, de que aquele que come de Cristo não tem mais fome. Então Colossenses 3,5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. De quem? De quem está em Cristo. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, o amor ao dinheiro, que é idolatria. É idolatria. Quando nós não estamos satisfeitos em Deus, com tudo que Deus é para nós, o eixo das nossas demandas, dos nossos corações, pende para quê? Para a afeição desordenada, para aquilo que é vil, para aquilo que Deus chama de concupiscência, para aquilo que Ele odeia. E os nossos corações apegados ao que é vil, acham o que é vil mais precioso que o Deus eterno, e se delicia no que é vil, de tal maneira que o que é vil é suficiente e satisfatório, a ponto de eu preferir aquilo à comunhão e o desfrute de tudo que Deus é para mim. Então vamos pegar um exemplo comum, entre muitos que nós podemos pegar. Você pode dizer: eu não consigo parar de fofocar, pastor. Não consigo. Fofocar é uma coisa que... Por quê, pastor? Coitado de mim, eu que conheci a verdade, não consigo parar de fofocar. Ou então eu tenho ressentimento, não consigo. Por que Deus não tira o meu ressentimento? Por que isso acontece, pastor? Eu sou uma vítima dessas coisas terríveis e Deus não está fazendo o que Ele disse que quer fazer, quer me tirar dessas coisas todas. Quando eu fofoco, sabendo que aquilo rompe a minha comunhão com Deus, o que eu estou dizendo? É porque eu tenho mais fé na fofoca, e eu estou confiando muito mais na fofoca para satisfazer um prazer do meu coração do que Cristo pode me satisfazer. Então eu não posso viver sem aquilo, não consigo. A fofoca me traz um prazer maior do que a comunhão com Cristo, de tal maneira que eu sei que quando eu fofoco,
ele é desonrado e a comunhão é partida, mas vou fazer o quê? Isso me dá mais prazer. Então eu não posso matar isso. Não posso. Essa pessoa não está em Cristo. Ela não é livre. Isso não é ter fé em Cristo como algo que pode te satisfazer. Isso é ter fé que a fofoca pode te satisfazer mais do que Cristo, a ponto de você, sabendo que a sua comunhão com Ele é rompida, você não pode parar. Você é escravo daquele prazer, da concupiscência, do engano, da mentira, porque é óbvio, a fofoca não pode satisfazer o coração humano. De fato, eu não posso dizer, eu não posso parar de fofocar, eu não consigo, isso é fofoca, é algo, ou então o ressentimento está no meu coração, ele está lá, eu não posso alegar que coloquei toda a minha fé em Cristo e que eu não mudei, porque eu não pus a fé em Cristo como a fonte última do meu prazer. A fonte do meu prazer é aquilo, às custas da minha comunhão com Cristo e com Deus. Aquilo é o meu Deus, é a fonte de um prazer vil da alma, de tal maneira que eu não posso viver sem aquele prazer, né? Que nem devia ser prazer, às custas da comunhão com Deus. Quem é Deus? Em quem eu tenho fé para satisfazer o meu coração. Nada pode mudar, sabe? Nesse caso, por exemplo, até que a minha confiança e o meu prazer que a fofoca me traz mude para uma confiança em Cristo para me satisfazer totalmente. Enquanto não é mudado, não há uma mudança num coração, de tal maneira que ele não ache que a fofoca é algo do qual ele extrai mais prazer do que a sua comunhão com Cristo, de tal maneira que ele vai em frente, sabendo que aquilo rompe a comunhão e desonra a Deus, e é pecado vil, e ele diz: eu não posso parar. Quando o Espírito Santo nos leva à verdadeira confiança, a fé que Agostinho queria nos mostrar, quando primeiro ele fala sobre a sua experiência inicial, é a fé de que Cristo é o meu tesouro satisfatório. Ele é o meu tesouro, eu me satisfaço nele, eu fui criado para me satisfazer dele, mas eu tinha sido escravizado pelo pecado. Eu era totalmente depravado, mas eu nasci de novo, e ganhei um novo coração, para ser novamente aquilo que eu fui criado para ser. Alguém que tem o seu deleite em Deus, o seu prazer em Deus. Então eu paro de confiar que a fofoca pode me satisfazer, que ela pode me dar um prazer satisfatório, e eu começo a perceber que a fofoca é um impedimento do meu grande prazer, que é estar em comunhão com Cristo, que na verdade ela ataca o meu prazer supremo, Cristo, a comunhão com Ele. Então a fofoca vira minha inimiga, porque aquilo que ataca aquilo que nós mais amamos vira o nosso inimigo. E é assim que funciona a vida. Você não é capaz de matar alguém, até alguém entrar na sua casa e estar matando seu filho. Se você encontrasse aquela pessoa na rua, no restaurante, você diria: eu nunca mataria essa pessoa. Mas se uma pessoa está matando seu filho, você vai lá defender o seu filho, e você se torna capaz de matar um ser humano, em legítima defesa da vida do seu filho. Por quê? Quando algo ataca aquilo que é precioso, aquilo vira nosso inimigo. Então, quando eu percebo que o meu maior prazer é Cristo, que a fofoca ataca a comunhão e o prazer que eu tenho em Cristo, eu começo a ver a fofoca como uma inimiga. E então Paulo diz: mortificai. Sabe? Ela vira uma inimiga e um pecado que eu devo matar. E eu tenho agora o sentimento para fazer isso, o desejo.
por causa do meu prazer em Cristo. Deus está dizendo: mate. Os filhos de Deus, quem nasceu de novo, ganhou esse coração para esse deleite em Deus, de tal maneira que ele é capaz disso. Não está falando para o mundo, está falando para os filhos de Deus, para os regenerados. Mortificai por causa disso. Porque eles se levantam e fazem isso? Porque eles têm um prazer imenso em Cristo, e ele percebe que agora aquilo que um dia foi prazer na vida dele, ataca o seu maior prazer, então ele quer matar aquilo. Ele tem a ordem, ele tem o poder, ele tem o sentimento dado pelo Espírito Santo. Matem pelo seu prazer maior, enorme, sem fim. Você não é capaz de matar um cachorro. Eu sou uma pessoa que não posso ir num aviário escolher uma galinha para ser morta e me comer. Perco o apetite, eu não vou comer aquele bicho. Eu vi ele lá vivo, ele olhou para mim, olhou para ele. Não posso. Eu tenho pena, minha esposa quer matar a lagartixa, eu quero salvar. Quero pegar ela, jogar lá no telhado, deixa o bicho vivo. Não vamos matá-lo. Eu não posso matar um cachorro, não posso matar um bicho, mas se esse bicho, mesmo o meu cachorro que eu gosto muito, o frejar, atacar o Tomás e for matar ele, eu sou capaz de matá-lo. Paulo está dizendo isso: um novo coração encontrou um prazer em Cristo, e a fofoca é algo que vai de encontro a esse prazer. Então mortificai ela, mate ela, por causa do seu prazer. Então quando você diz: eu não posso, porque o prazer daqui é maior do que aquele, então eu mato aquilo para ficar com isso, é isso. Você não pode fazer isso e dizer: eu conheci a verdade, amo a verdade. Você não amou a verdade é a manifestação de Deus, de tudo que Ele é em Cristo, do seu caráter. Ele odeia a fofoca. Isso é que me faz livre da fofoca. Se a fofoca me dá mais prazer do que Cristo, eu posso até abandonar a fofoca durante um tempo, mas o que eu amo é ela. Eu me sinto incompleto, feliz. Eu me sinto eu acabo voltando, e eu digo assim: por que eu não estou sendo liberto por Deus? Eu tenho fé. Você é um idólatra. A sua definição é oposta da Bíblia. Portanto, eu não posso alegar que pus toda a minha fé em Cristo e que Cristo não me transforma, porque eu não pus a minha fé de que Cristo poderia me satisfazer totalmente. Não existe. De tal maneira que eu tenho outras fontes de satisfação maiores, e que eu acho que elas valem a pena romper a comunhão com Cristo. Um dos meios de graça fundamental para isso, para viver assim, é o que nós estamos fazendo esta noite. Os filhos de Deus, porque eles querem viver assim, amam viver assim, e têm esse prazer em Deus, eles meditam constantemente na palavra de Deus, e eles ouvem a pregação da palavra de Deus, para, como o Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para ganhar dinheiro, para ter saúde, para me dar bem na vida. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa ideia me é repugnante, e eu sei que tu estabeleceste um meio de graça, que é a tua palavra, que deve ser escondida no meu coração e que deve estar constantemente sendo colocada em mim, para que eu não peque contra ti. Então eu abraço esse meio de graça. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra me leva a uma plena satisfação em Cristo, a uma visão de tudo que Cristo é, de tal maneira que eu vejo a fofoca como um inimigo que ataca essa satisfação. Então, ao esconder a palavra assim no meu coração, eu faço isso para não pecar contra ti. Ela me leva a uma plena satisfação em ti, que me faz vencer todo pecado, porque o pecado me promete gratificação, cada pecado, por que ele é a concupiscência do engano? Porque ele é uma mentira. Ele sempre promete um prazer, uma gratificação, mas que não são nada perto do prazer que eu tenho em ti. Eu sei que é uma mentira, eu sei que é um engano, não há nem satisfação, nem prazer, e eu medito na tua palavra, e cada vez mais eu vejo todas essas coisas mais claras, e cada vez mais minha satisfação em ti aumenta,
E cada vez mais eu estou sendo levado a isso, perto do prazer que tu és para mim. A fé bíblica transforma como, querido? Transforma, não como um ato místico, você vem aqui, eu oro por você, ela transforma fazendo de Cristo o teu tesouro supremo. E quando nós temos um coração no qual Cristo foi feito o tesouro supremo, nós somos livres, ainda que num mundo de pecado. Por quê? Porque todo mais perto desse prazer vira esterco. É uma radical troca de prazeres. Essa é a liberdade. Aquilo que era o meu prazer, o apóstolo diz assim: o meu nome, eu era fariseu, eu tinha um nome, eu tinha uma honra, eu era respeitado, eu era considerado grande, eu era o fariseu dos fariseus, eu era o maior, eu era hebreus dos hebreus, segundo a lei eu fui irrepreensível, eu sou da tribo de Benjamim. Isso para mim era tudo, é meu prazer, podia viver sem isso. Eu era capaz de matar gente por causa disso, dessa minha honra, desse meu nome, desse meu prazer. Mas agora, quando eu olho para o que eu tenho em Cristo, eu olho para isso tudo que era minha honra e meu prazer, e eu acho tudo isso um esterco. Transformação bíblica é a troca radical dos nossos prazeres. Tu és um prazer tão grande que todos aqueles grandes prazeres são esterco para mim, eu estou livre. Mas o que para mim era ganho, honra, eu reputei por perda por causa de Cristo, e na verdade eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pela qual eu sofri a perda de todas as coisas, e eu considero elas esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Isso é um homem livre. Ele conheceu a verdade, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Há uma troca de prazeres. Mas o homem pode ter uma vida idólatra e dizer que acredita em Cristo, mas ele nunca creu, ele nunca teve a fé de que Cristo é totalmente satisfatório, nem mais do que a fofoca. Você vê, Paulo era um homem de posição, de honra, mas as coisas mais vis, a pessoa acha que é mais fonte de prazer do que Cristo, então ele está disposto a romper. Isso que Paulo está descrevendo é exatamente a fé de que Cristo falou, a fé de que Cristo é um tesouro totalmente satisfatório, um tesouro supremo, o tesouro pela qual a minha alma foi criada para desfrutar esse tesouro que é Cristo. É essa fé. E isso é exatamente o que? O oposto de cobiça. A cobiça é desejo de várias coisas para me satisfazer. Não cobiçarás. O oposto de cobiça é isso, é a fé de que Cristo é um tesouro totalmente satisfatório. Isso é o oposto da idolatria, porque a idolatria é exatamente achar que Jesus não é um tesouro totalmente satisfatório, e que outras coisas são até mais satisfatórias. Então eu rompo a comunhão porque eu quero essa satisfação. Essa é a suprema satisfação em Cristo, é isso que a Bíblia chama de liberdade, porque isso é o oposto do que o pecado é. O pecado escraviza o homem pelas concupiscências do engano, pelos desejos, pela cobiça de que aquilo vai me satisfazer. Então um homem que encontrou em Cristo seu tesouro totalmente satisfatório, como Paulo, ficou livre. Outro exemplo que nós poderíamos dar, porque eu não quero de forma nenhuma que vocês pensem na fofoca só, eu quero que vocês pensem em tudo, é o dinheiro, que Paulo até menciona lá em Colossenses diretamente, ou o mundanismo. Pastor, eu não consigo, pastor, coitado de mim, Jesus não está tirando isso do meu coração não, eu sou mundano, eu amo aquilo que o mundo ama, para mim a diversão do mundo é a minha diversão, e sempre que algo lá, naquilo que
satisfaz o mundo, me satisfaz, eu rompo a comunhão, sou como o mundo. Coitado de mim, Jesus não está fazendo isso não. Então o dinheiro, o humanismo, muitos dizem, pastor, eu confio em Cristo, eu ponho minha fé nele, eu creio nele, eu creio que ele é o Salvador, mas eu vivo ansioso por causa de dinheiro. Eu gasto todo o meu tempo para ganhar dinheiro. Eu não sou como aquele cara que diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra Deus. Eu quase não tenho tempo para a palavra de Deus, na verdade, porque das minhas 24 horas, eu estou focado em ganhar dinheiro, e na verdade, pastor, eu vivo ansioso, porque talvez eu não ganhe o dinheiro que eu queria, não compre o que eu queria, ou quem sabe eu seja mandado embora, ou quem sabe eu perca as coisas, eu não consigo ser um fiel na contribuição para o reino de Deus, porque o dinheiro não sobra, o dinheiro, cada centavo que sai, que não é para satisfazer um desses desejos que eu tenho, eu acho que eu estou dando uma facada no coração. Meu prazer é zero, é um sacrifício. Mas a preocupação financeira, apesar de eu crer em Cristo, esse apego ao dinheiro, não sai de mim, pastor. Por quê, pastor? Por que Jesus não tira isso de mim? É incrível a capacidade humana de rasgar a verdade de Deus e desejar que todos à volta sintam pena como ela mesma sente dela mesma, por simplesmente desprezar Deus por outras coisas. É óbvio que há algo errado na constatação da pessoa, é óbvio que há algo errado, mas não há nada errado fora dela, há algo errado no seu coração. O dinheiro é uma fonte de satisfação para ela que Cristo não é. Ela não pode ter coisas, porque aquilo destrói ela. Quanto mais ela tem, menos tempo ela tem para Deus. E quanto mais ela não tem, mais ela vai gastar tempo para tentar ter, para não ter tempo para Deus. É isso. Ela pode dar desculpas, mas quando eu estou preocupado com os meus investimentos, minha vida financeira, drena a minha vida, drena o meu tempo, drena, os meus filhos estão vendo que eles têm um pai que valoriza o dinheiro mais do que Deus. Como quando eu estava apresentando, junto com Paulinho, o João Victor, sabe, dizendo que Spurgeon disse, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, mas certifique-se que você está andando por ele. Mas os meus filhos estão vendo que eu vivo para o dinheiro, eu gasto tempo para o dinheiro, eu preparo ele na escola para ele ganhar dinheiro, e eu domingo, não, está cansado, tadinho, sem descansar. Segunda-feira não, ele tem que aprender álgebra, matemática. Por quê? Porque ele vai ganhar dinheiro no futuro, porque o futuro dele vai estar garantido. Vão lá, não, eu não quero ir para a escola. Não, você quer isso, você vai apanhar, vai ficar de castigo, vai perder a mesada. Eu não gosto, eu não quero para a Bíblia. Não, isso aí você decide depois se você vai querer ou não. Os meus filhos veem o evidente na minha vida. E aí eu falo, por que Deus não tira isso de mim, essa ansiedade, essa preocupação dos meus investimentos? Quando a minha vida financeira drena, então, a minha vida assim, e a minha vida é trabalho, não porque eu acho que o homem deve ser útil, mas porque eu tenho que ganhar dinheiro. Então o dinheiro não só para nada. Eu nunca estou satisfeito. Spurgeon dizia, se você não está satisfeito com o que você tem, se você tivesse o dobro, você não ia estar satisfeito. Se você tivesse o dobro, você não ia estar satisfeito. E se você tivesse 4 vezes mais do que o que você tem, você não ia estar satisfeito. Porque se você não está satisfeito com o que você tem, você nunca vai estar satisfeito. Porque o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que eu estou confiando nos meus investimentos, no meu dinheiro, para proteger o meu futuro, para proteger os meus prazeres, para ser a fonte da minha alegria, a fonte do meu prazer, para me dar segurança, para me satisfazer. E eu não confio em Cristo para fazer isso. Eu penso como algo horrível ter Cristo sem isso. Então a minha vida é drenada para isso, e só de pensar em perder isso eu perco o sono de noite. Agora, a comunhão com Cristo eu rompo, não tem importância. E depois eu digo, por quê? Por que Deus não tira a ansiedade? Eu não posso alegar que estou confiando em Cristo para satisfazer a mim totalmente, ou seja, a declaração bíblica da fé, ao mesmo tempo que esse problema não me deixa. Eu não posso me colocar como uma vítima.
A partir de então, eu não posso parar de me preocupar mesmo, porque nós ficamos desesperados quando pensamos que vamos perder a nossa fonte de alegria e prazer, nosso Deus. É por isso que Jesus diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode. Você não pode ter 2 deuses. Ninguém pode. Você não pode ter a mim como Deus e o dinheiro como Deus. Orar para que Deus me dê paz, me livre da ansiedade nesta área da minha vida, quando na verdade toda a paz para a vida flui de fazer de Deus o meu tesouro supremo, é ridículo. Não vai acabar nunca isso. Nada vai mudar o fato, até que a minha confiança de que os meus investimentos, a minha vida financeira, dos meus filhos, vai satisfazer a mim. Nada vai mudar enquanto isso não for mudado, enquanto não houver a troca radical de prazeres, e confiar no fato de que Jesus é a fonte da minha satisfação plena. Então, quando isso acontece de verdade, a abundância de dinheiro não vai me afastar em nada de uma vida centralizada em Deus, de tudo que eu sou, incluindo meu dinheiro, ser para a glória de Deus. E se ele me faltar, também não. Então Paulo podia dizer: eu sei ter abundância, e sei também passar necessidade. Eu sei, eu aprendi, porque houve uma troca radical de prazeres. Essa é a fé bíblica. O que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sou escravo dele, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e considero elas esterco. Quando eu estou nessa posição, pelo poder do Evangelho, o Espírito Santo me leva a sentir que Cristo é o meu tesouro totalmente satisfatório, que eu posso perder tudo menos Cristo, menos a comunhão com Ele, e que todas essas coisas rompem a comunhão. Eu posso dizer como o salmista: eu medito, eu guardo a tua palavra, eu vou lá, eu vejo o que ela diz. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu pego isso, todos os dias eu tomo banho dessa verdade, para que eu possa não pecar contra ti, porque tu é o meu prazer supremo, e que tu proverá tudo o que eu preciso na vida, enquanto eu tenho um deleite completo em ti. Então nós chegamos assim, em Lucas 12, 31, quando ele diz: buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Elas vão ser acrescentadas. O que você está buscando é o reino de Deus. Ao chegar aqui, eu não deixo de trabalhar, de criar meu filho, minha família, de comprar o que é necessário, mas eu estou liberto da preocupação, das prioridades do dinheiro como meu tesouro, do meu tempo, de eu aumentando cada vez mais, até que eu trabalhe 16 horas por dia, e faça 1000 cursos, sempre na possibilidade de ganhar mais dinheiro um dia, na esperança da satisfação que isso vai me trazer, sendo enganado até a morte, para descobrir no fim, de que aquilo tudo era concupiscências do engano mesmo, da mentira, que o pecado é exatamente prometer uma satisfação além daquilo que Deus pode ser para mim como meu tesouro supremo, e não me dar nada, para que eu acabe a vida vazio da única coisa que era importante. Portanto, jamais eu posso alegar que confiei em Cristo de todo o meu coração e não houve uma mudança da ansiedade que eu tenho a respeito do dinheiro e da minha vida em relação ao dinheiro, porque de fato eu estou confiando em outras coisas como fonte da minha satisfação, e não em Cristo como algo totalmente satisfatório. Eu sou um idólatra. Paulo diz: a avareza, que é idolatria. Ou seja, o nome disso é idolatria, não fé. Nós não podemos pegar o nome de o que é idolatria, chamar de fé e depois reclamar por que é idolatria, que eu estou chamando de fé. Não me liberta, como se eu fosse uma vítima. Aplique isso ao mundanismo, aplique isso a qualquer coisa na vida do homem. É isso que eu estava dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O único caminho de ficarmos livres das pragas, como todos nós que tivemos terreno com tiririca, aquilo é terrível, você capina, cresce logo depois, porque ela tem umas batatinhas, se não tirar não adianta, elas crescem, e aquilo cresce muito rápido, tem um trabalho danado, daqui a pouco elas estão lá,
porque tirar para de cima é inútil. A pessoa deixa algo fundamental, o poder da vida daquele mato, e ele cresce, aquilo continua sendo. Por que a pessoa deixa isso na sua vida? Porque aquela continua sendo a fonte da sua satisfação. Ela volta então, e volta, e volta, e volta. Ela pode fazer umas capinas. Está lá, a batatinha é a fonte da minha satisfação. Aquilo cresce, cresce. Isso é escravidão. Aí ela diz que a fé não está funcionando de verdade. Só que ela não passa de um idólatra. E qual é a raiz da tiririca, do mato? Nesse caso, é a confiança de que algo sem ser Cristo pode me satisfazer. Enquanto isso está lá, isso vai crescer de várias maneiras diferentes. Portanto, algo que eu estou disposto a fazer, mesmo quebrando a minha comunhão com Cristo, porque aquilo me dá um prazer que Cristo não pode me dar. Aquilo é a fonte final do meu prazer. Eu posso até obedecer algumas coisas, crer em algumas coisas, mas não em algo que toque na fonte primária e fundamental do meu prazer. Eu não sou livre. Mas eu não sou livre porque eu sou um idólatra. Porque eu nunca criei e nunca cheguei ao ponto em que Cristo foi um tesouro totalmente satisfatório. Eu sempre continuei com outros deuses. Onde está a fé aqui? Onde está a fé reclamada de que eu tenho fé, eu creio na verdade e eu não sou libertado? Não fico livre. Certamente não é em Cristo como fonte de satisfação. Eu estou chamando idolatria de fé e depois reclamo porque ela não funciona. Mas a idolatria é sinônimo do pecado. Como eu poderia ser livre do pecado se ele é a fonte do meu prazer supremo? E eu não tenho um coração que crê em Deus como o meu tesouro totalmente satisfatório. E depois eu reclamo que eu não estou mudando, e nem minha vida. Porque fé é confiar somente em Cristo para me satisfazer. É isso que gera mudança. A fé. A fé na verdade. Você pode dizer assim, mas isso é muito difícil, pastor, isso é muito difícil. É o que muitos dizem. Mas por que é difícil? É isso que a pessoa deve perguntar, por que é tão difícil? Pelo motivo óbvio. Eu tenho mais prazer no pecado do que em Cristo. É por isso que é difícil. O pecado me dá um prazer que Cristo não me dá. Agora, quem é a fonte do meu prazer? É porque o fato do pecado ser satisfatório e a fonte da minha satisfação, eu fiquei cego para a glória de Deus na face de Cristo. Essa é a história de todo homem fora de Cristo. Então, como eu não vejo a satisfação da glória de Deus na face de Cristo, eu vejo a satisfação no pecado. Eu vejo a glória satisfatória que o pecado é, que o mundanismo é, que a fofoca é, que o dinheiro é, que o amor ao dinheiro é, que o ressentimento é. Então eu vejo a glória satisfatória do pecado na fofoca, no amor ao dinheiro, no mundanismo, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. João diz, quem é assim não é filho de Deus. Porque se isso nos domina, nós estamos cegos para a glória de Cristo, então nós não achamos beleza nele que se compare ao prazer que aquilo me dá. Nós nos juntamos àquela multidão que diz, não vimos nele beleza alguma que nos atraísse. Eu vejo isso na fofoca, vejo no dinheiro, vejo no mundanismo, mas não podemos alegar então que eu confiei nele de todo o coração, que meu coração está nele, porque não está. Porque nós somos cegos para a glória de Cristo. E quando nós somos cegos para a glória de Cristo, nós somos como todos os homens que só têm vista para a glória do pecado.
de tal maneira que abandonar o pecado se torna uma loucura, uma tolice, porque eu abandonaria algo que me faz feliz, e que me promete a satisfação que eu vejo que pode me satisfazer mesmo que aquilo vai ser puxando a cordinha, e eu nunca fico satisfeito mesmo, mas eu sinto que aquilo vai me satisfazer. Eu não posso negar que confiei nele, porque não confiamos. Então o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Isso é conversão, é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso faz eu não ver glória nenhuma no pecado. Mas se eu não tenho o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, eu só consigo ver a glória do pecado. Devemos clamar pela experiência real. Então Paulo diz, o que acontece? Mas quando se converterem ao Senhor, porque qual é o problema que ele diz? É o véu. Paulo diz, o problema é o véu sobre todos os seres humanos, até sobre esses que dizem que acreditam em Cristo, com uma definição de idolatria, chamando de fé. Paulo diz, por que eles não veem a glória de Deus na face de Cristo? Por causa do véu. Tem um véu que tapa seu rosto para a glória de Cristo. Essa é a definição de todos os homens sem Deus. Eles não têm um véu, eles veem a glória do pecado, mas eles não veem. Mas Paulo diz assim, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Tira o véu que não deixava eu ver a glória de Cristo. Então Paulo diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, porque ele tira o véu, você vê a glória de Deus na face de Cristo, então você fica livre, porque ao ver a glória de Deus, você vê a mentira do pecado. E ele continua, nós estamos em 2 Coríntios 3, 16 a 18, mas todos nós quem? Os que se converterem, ele disse antes, mas quando se converterem, ao Senhor, então o véu é tirado. É sobre isso que ele está falando. Mas todos nós, esses que o véu foi tirado, foram regenerados, novo coração. O véu tirado, viu a glória de Deus na face de Cristo. Então eles veem o tesouro satisfatório que Cristo é. Então eles começam a ser o que o apóstolo Paulo era. Perdi tudo por amor dessa glória, mas agora que eu vejo que o véu foi tirado, antes eu achava aquilo maravilhoso, mas o véu foi tirado, eu vi a glória de Cristo, perto da glória de Cristo, aquilo ali, sinceramente, para mim é esterco. Mas todos nós, os regenerados, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, ou seja, tirou o véu, vi a glória do Senhor, o que acontece? Nós que vimos a glória, como um espelho, começamos a refletir a glória de Deus, que nós estamos vendo na face de Cristo. Mas todos nós, como um rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados, vamos sendo mudados de glória em glória. Como? Em quê? Na mesma imagem de Cristo. É isso, esse é o Evangelho. Ele funciona. Essa é a fé. Ver a glória de Cristo é a grande necessidade do coração. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando nós vemos, nós somos transformados de glória em glória. Somos transformados. Não existe gente regenerada que não está sendo transformado de glória em glória, caminhando em direção a tudo que Cristo é. Ou seja, temos uma transformação gradual, mas sempre crescente. Não é instantânea, mas é verdadeira e crescente. Então é óbvio que a fé bíblica transforma, não que a luta cesse. Paulo diz assim, eu esmurro a mim mesmo. Mas por que você se esmurraria? Porque aquilo, a fofoca, agora é vista como uma inimiga. Agora você esmurra, você mortifica, você mata, pela comunhão com Cristo. Todos os pecados viraram seus inimigos e não suas fontes de satisfação do seu coração, porque a alegria de contemplar Cristo é infinitamente maior do que qualquer outra alegria que o pecado enganosamente promete.
Então o Espírito vai tirando o gosto de todas essas coisas que você tinha confiança para te satisfazer, levando a Cristo como fonte de toda satisfação, o que torna impossível você viver como o mundo. Impossível. É por isso que João diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque houve uma troca radical de prazeres. Se aquela pessoa tem prazer em algo e eu tenho um prazer em algo oposto, como é que nós podemos andar pelo mesmo caminho? Se o que ela ama eu acho esterco, e o que eu amo ela acha loucura, como é que nós podemos andar com o mesmo Senhor em nossas vidas? Se aquilo que para mim é uma glória, para ela é um horror, então nós não podemos mais andar. Então Paulo diz: que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão? Que semelhança? Em que ele se parece? Pense em alguma semelhança entre as trevas e a luz. O que mais poderia levar as pessoas a serem mártires? O que mais poderia levar as pessoas às fogueiras, aos leões, a ver seus filhos sendo assassinados? Um prazer muito maior do que a vida pode dar, do que os filhos podem dar, do que a família pode dar, do que a vida, com tudo que ela tem. Um prazer tão grande que você diz: podem me queimar, podem me jogar aos leões, vocês não estão matando o meu prazer, a satisfação final da minha vida. E eu posso todas as coisas agora naquele que me fortalece. Nada me separará do amor de Cristo, nada, nem a morte, nem a aflição, nem os leões, nem a fogueira, nem a doença. Eu estou certo. Alegar que eu tenho fé na verdade de Deus e que eu não sou transformado é a afirmação mais absurda que alguém poderia fazer. Flui da não compreensão da natureza da fé, da natureza de Deus, da natureza do pecado, flui da má compreensão de toda a Bíblia, de tudo que é a verdade de Deus, e me enche de autopiedade, vitimização, que é óbvio nos afasta da verdadeira transformação, algo que fecha os caminhos até da verdadeira oração, do clamor primeiro que o Espírito Santo produz no pecador, que de fato teve os olhos abertos por ele para ver o que o pecado é em relação a Deus, do foco sobre o qual eu devia estar orando, chorando e clamando: miserável homem que sou, eu dei tanto pecado, mas o pecado me assedia, eu vivo num mundo cheio de pecados, Deus, então eu medito na tua palavra, eu vivo para ti, porque eu não quero pecar contra ti, eu quero matar essas coisas. Quando elas se aproximam, eu não sou amigo, eu sou inimigo, eu planejo a morte delas, e não que elas vivam. Elas vêm sobre mim para tentar romper aquilo que é minha comunhão, e aquilo que é o meu tesouro supremo, é a satisfação em Cristo que nos faz sal e luz do mundo. Quem não tem satisfação em Cristo assim, é trevas. Jesus diz assim em Mateus 5, 11 e 13, eu vou já encerrar, eu não disparei o cronômetro hoje. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Como alguém pode ser feliz assim? E mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, por serem maltratados, mortos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Você vê o que é ser o sal da terra? É ter uma satisfação tão grande em Cristo, que chega a esse ponto: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, se você diz que é sal, mas você não tem essa satisfação a ponto de exultar no sofrimento total, por causa do prazer que é Cristo, então, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque antes, você vê, a questão era o prazer do pecado, concorrente com Cristo, mas isso, os prazeres da comunhão com Cristo se levantam contra eles, de tal maneira que agora, Jesus não está falando de prazer, está falando de sofrimento. Não é só que o prazer é um problema para mim, nem o sofrimento é mais um problema. Eu exulto num sofrimento que mostra a glória de Cristo.
E assim ele diz: vocês são sal, porque esse é o contexto. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, alegrai-vos, exaltai, porque o sal, vocês são sal, isso é ser sal. Esse viver em Cristo se torna absolutamente natural e incrível, de tal maneira que você ilumina a escuridão do mundo, é o que ele está dizendo, e você salga naturalmente o ambiente onde você está, porque você se alegra até no sofrimento, por amor à sua fonte de prazer absoluta. Nisso, a mudança diária se impõe. Então ele diz em Marcos 9, 47 e 50, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus, na comunhão plena com Ele, com um olho só, do que tendo dois olhos, e ser lançado no fogo do inferno, onde seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, nós vimos o que ele diz sobre o sal: com que os temperareis? Você não pode usar sal para salgar sal. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Sabe, na confiança de que tudo que Cristo é para nós satisfaz a nossa alma, e na confiança então, Ele sendo o meu prazer, na descrição que Ele faz do inferno, que é o rompimento total de toda a comunhão possível com Ele por toda a eternidade, de nem esse vislumbre da graça que está ainda sobre a natureza, apesar da ira de Deus, e a descrição dele do paraíso, que é o desfrute eterno que ele é. Eu sou capaz de arrancar um olho se isso se colocar no caminho desse meu prazer supremo, porque você pode sentir o cheiro nas palavras de Cristo, das chamas descritas por Ele. Qual é a chama que consome? A chama do abandono final de Deus, do homem, a sua existência vazia. E você pode sentir o aroma do paraíso enchendo a sua mente, que é o quê? É sequer imaginar a delícia do desfrute de Cristo para sempre. Ou seja, tudo que Ele é e tudo que Ele será para os salvos por toda a eternidade, isso transforma e faz você de fato sal e luz, e capaz de arrancar um olho. E o resultado disso é que o mundo, com suas satisfações, não pode ser agora o que ele era, porque é onde elas terminam e te enchem de insatisfação para com o mundo, insatisfação para com o pecado, insatisfação para aquilo que o homem é fora de Deus, de tal maneira que você diz como o apóstolo Paulo em Gálatas 2, eu estou crucificado para o mundo, estou morto para o mundo, e o mundo está morto para mim. Longe de mim esteja me gloriar em qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo, que me matou para este mundo e matou o mundo para mim. Satisfação profunda em Cristo como a sua recompensa eterna, é isso. Então chegamos de novo a Agostinho, partimos lá de Agostinho dizendo: Senhor, Agostinho era esse cara que poderia dizer: não estou conseguindo, porque eu creio em tudo, mas ele orando: Senhor, faça-me puro, mas não agora, porque na verdade essas coisas me dão prazer e tu não me dás. Mas como foi o Agostinho convertido? Ninguém falou do desfrute, do deleite, do prazer em Deus como Agostinho, ninguém. Ele usou a poesia, a sua força mental para descrever como Jesus é totalmente precioso. Ele diz assim: mas o que eu amo, quando amo meu Deus, não é a doce melodia da harmonia e da canção, nem a fragrância das flores, dos ungüentos, dos aromas, não é o maná ou o mel, nem membros que o corpo se deleita em abraçar. Não são estes os que amo quando eu amo meu Deus. Você vê, ele queria abraçar, ele está falando da luxúria, de tal maneira que ele pensava: agora não, mas olha o que ele está dizendo. Não são os membros que o corpo se deleite em abraçar, não são esses os que eu amo quando eu amo meu Deus, e contudo ao amá-lo, é certo que eu amo a luz de alguma espécie, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço, mas estes são de uma espécie que amo no mais íntimo do meu ser, quando a minha alma é banhada pela luz, que não está presa a nenhum lugar, quando eu escuto sons que nunca morrem, que não são da terra, que não são do mundo, quando eu respiro a fragrância que não se dissipa com o vento, quando eu saboreio alimentos que nunca se consomem pelo comer, quando se apego
Há um abraço que não se desfaz pela satisfação do desejo. Eis o que eu amo, quando eu amo meu Deus. Poucas pessoas na história descreveram quão belo, desejável, satisfatório é Deus, como Agostinho. Ele não tem nada a ver com aquele jovem orando, me faça puro, mas não agora. Ele diz assim, uma das frases mais famosas: tu nos fizestes para ti, e nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti, enquanto tu não é nosso tesouro supremo. Então a vida de Agostinho foi então labutar com todas as suas forças para pregar um evangelho que mostrasse Deus da graça soberana como a alegria soberana em nossos corações. Ele diz assim: estás sempre ativo, contudo sempre tranquilo. Tu acumulas tudo para ti, tudo é teu, Deus, embora tu não sofras necessidade. Angustias-te com o erro, mas não sofres dor. Podes estar irado, contudo és sereno. Tuas obras são variadas, mas teu propósito é um e sempre o mesmo: tua glória, Cristo. Acolhes os que se achegam a ti, ainda que nunca os tenhas perdido, no sentido de que tudo não pertence a Deus mesmo. Nunca tens necessidade de nada, no entanto, tu se alegra com a nossa comunhão. Nunca avarento, mas requeres retorno pelas tuas dádivas. Perdoa as nossas dívidas, mas com isso tu não perdes nada. Porque quando a gente perdoa a dívida de alguém me deve 20 mil, eu perdoo ou perco, não é assim? Ele está dizendo: tu perdoa as nossas dívidas, mas com isso tu não perdes nada, tu és pleno, perfeito, completo. Tu és o meu Deus, és a minha vida, és o meu santo, és o meu deleite. Mas será que basta dizer isso a teu respeito? Será que alguém pode dizer o suficiente quando fala de ti e de tudo que tu és para uma alma regenerada? Mas ai daqueles que estão silenciosos ao teu respeito. Agostinho resolveu nunca ficar silencioso. Por onde ele foi, ele falou sobre o prazer supremo que a alma encontra em Deus. E nessa paixão, ele disse: pode alguém dizer o suficiente sobre o prazer que se encontra em Deus? Pode alguém com palavras dizer o prazer supremo que Deus é para nós? Isso é evangelho, isso é liberdade. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.